Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Login, agência de marketing digital para a indústria da moda. Vapsol, always a step ahead. Sejam bem-vindos ao 20º episódio do mais famoso podcast sobre calçado. O meu nome é Pedro Fonseca, tenho comigo, como é habitual, Rui Oliveira. Rui, tudo bem? Olá. Olá, Pedro. O episódio de hoje é um episódio diferente. Não temos temas, mas aqui o Rui Oliveira vai-nos contar algumas histórias da sua vida profissional relacionada com o calçado. E ele já me contou algumas e são bastante curiosas, por isso fiquem por aí, ouçam as 3 histórias e eu já falei com o Rui e depois destas 3, um destes dias vamos voltar a falar de histórias curiosas na indústria do calçado. Rui, a primeira história que nos vais trazer está relacionada com um casal de clientes alemães que veio cá há uns tempos atrás. Queriam produzir sapatos, uma pequena coleção na altura, que estavam a começar a empresa e foi complicado arranjarem uma fábrica de calçado que produzisse uma quantidade tão pequena de sapatos. Força. Sem dúvida. Ora, Pedro, é um programa diferente do habitual, portanto, este sem preparação, digamos assim, e sem os habituais temas. Portanto, falar um bocadinho dessas histórias é também falar um bocadinho daquilo que foi, que tem sido esse percurso e essa aventura no mundo do calçado. Esse casal de alemães que estavas a referir e que nós conversamos, portanto, foi precisamente um telefonema que eu recebi de um amigo que também trabalha numa empresa de solas, conhecida cá em Felgueiras, que me disse que tinha lá um casal maravilhoso, que tinha procurado precisamente a empresa para desenvolver uma coleção de solas. Portanto, queria desenvolver essa coleção de solas porque tinham a intenção de desenvolver um produto em Portugal. E esse produto, depois dele ver exatamente o que eles pretendiam e depois deles lhe dizerem que estava a ser difícil encontrar cá na cidade uma empresa que os recebesse, ele percebeu claramente qual era a dificuldade. É que o produto verdadeiramente era estranho, não era um produto, digamos que o standard ou o tradicional da indústria. E então ligou-me e disse-me: Rui, já nos conhecemos há imensos anos, tenho aqui um casal que é muito simpático e que gostava de saber se tens alguma disponibilidade para os receber, porque eu estou certo que vai ser muito difícil os receberem cá em Felgueiras, noutra unidade ou noutro local. Pronto, e pela confiança então que ele tinha, lembrou-se de me perguntar se eu tinha essa disponibilidade e eu disse-lhe que sim, que não havia problemas, precisamente pela amizade que tinha com ele, não teria tanto a ver com o projeto. E quando cá chegaram, pronto, queriam fazer o desenvolvimento de um produto sustentável, que agora está muito na moda. Isto foi aqui há cerca de 3, 4 anos, sensivelmente. E, de facto, quando eu olhei o produto, a minha maior dificuldade foi saber como é que ia convencer a equipa de modelação e a equipa de desenvolvimento de produto precisamente a fazer uma amostra dentro daquele conceito. É um conceito diferente do habitual. É um conceito que tem muitos materiais sintéticos, muitos materiais com características totalmente diferentes daquelas que estávamos habituados da pele. E então a resposta foi quase sempre: Rui, é melhor não fazermos isto porque isto não funciona. Isto de facto não faz sentido. Portanto, só a sola por baixo tinha uma abertura gigante, o que significava que a mínima pedrinha que encontrássemos no caminho ou alguma coisa mais afiada é um perigo. Portanto, nós tínhamos essa noção. E eu lá insisti e disse: não, mas eu faço questão de fazer, eu acho que eles foram muito agradáveis, explicaram-me aquilo que queriam fazer, eu comprometi-me em fazer-lhes uma amostra, portanto, aquilo que me foi explicado, depois daquilo que tinha um conceito, Pedro, muito diferente do habitual.
porque a pessoa em causa, o senhor, explicou-me que aquilo tinha a ver com a questão dos homens de Neandertal, porque era um barefoot, o conceito era algo que na parte da saúde e da motricidade tem também muito a ver com a parte mecânica do nosso andar. Portanto, tem ali um conceito muito engraçado, enquanto que a esposa dizia, além do conceito, eu tenho um negócio, tenho uma ideia de negócio para este modelo e eu acho que isto vai vender bem. E então encomendaram 500 pares. Portanto, fizemos a amostra, com muito custo, encomendaram 500 pares, e só para te dizer que a primeira entrega já foi uma peripécia, porque ela ligou-me precisamente num dia, dizendo que o motorista não tinha entregue a carga em casa dela, só para teres ideia, em casa dela. Portanto, aquilo foi para uma garagem, basicamente, foi mesmo para a garagem, que eu já tive a oportunidade de estar em casa dela e de verificar. Os inícios são sempre muito complicados. Os inícios são sempre muito complicados. Só para teres ideia, Pedro, era ela, o marido e um antigo polícia alemão que entretanto tinha associado para os ajudar em part-time a colocar as coisas no lugar e também a fazer a expedição do produto. Portanto, estamos a falar de 3 pessoas e 3 pessoas que receberam a carga molhada porque o motorista recusou-se a ir à casa dela, não entregou. Eles tiveram que fazer cartão a cartão para a garagem, aquilo foi uma peripécia, ela fez a queixa, o motorista fez a queixa para a nossa parte de exportação dizendo que não conseguia levar lá a caixa, portanto, foi toda uma peripécia. E passado umas semanas, depois de tudo isto ter acontecido, eu surpreendi-me quando me fez um novo pedido e uma encomenda de 3.000 pares na altura. Portanto, 500 para 3.000 em poucas semanas. 500 para 3.000 em poucas semanas. Conhecendo aquele conceito e vendo o produto, que dificilmente, por exemplo, no nosso mercado português era escoado, eu disse, mas isto realmente está a vender bem. 3.000 pares, tens a certeza que sim, 3.000 pares que nós vamos apostar, isto vendeu muito bem e nós temos passado muito bem a palavra. E pronto, Pedro, isto basicamente para te dizer que ao fim de 3 anos é uma empresa que esses 500 pares que fez de início, basicamente hoje tem 500 pares numa produção diária de uma linha que é dedicada em exclusivo à marca. Portanto, são 500 pares diários que faz e trabalha já com outras empresas em Felgueiras e ainda bem, e ficamos todos contentes porque significa que o negócio cresceu para toda a gente. Mas o que é certo é que o conceito explodiu. São muito reconhecidos já no mercado como uma marca muito amiga do ambiente sustentável e muito diferente, mas é uma história engraçada porque parte precisamente do acreditar, do ter também, de uma amizade e de uma conversa. Depois parte também o acreditar e ver um produto diferente e estas histórias há uma no milhão, porque normalmente isto não corre bem, mas esta correu muito bem e hoje em dia são uma marca que tem conseguido estabelecer-se muitíssimo bem no mercado, principalmente na Alemanha. Rui, segunda história que nos trazes foi quando fostes a uma feira de Amicam em Xangai, certo? Vamos a ela? Essa história é engraçada porque... Eu já me estou a rir porque contaste-me há um bocadinho e é mais. Não lembra ao diabo. Não lembra. Nós então tínhamos planeado precisamente fazer uma abordagem ao mercado asiático. A Amicam decidiu, há uns anos atrás, realizar uma feira em Xangai, na Ásia, precisamente para promover os produtos e os produtores e as marcas europeias junto do mercado asiático. E sem dúvida que alguns de nós, muitos produtores e empresas em Felgueiras participaram. E eu estava integrado também na estrutura comercial de uma empresa e fizemos a coleção, fizemos os modelos, tínhamos tudo preparado e naturalmente que muito contentes por ir para um mercado diferente e com algumas expectativas. Quando chegámos a Xangai, portanto, nós fizemos um reconhecimento da área, como se costuma dizer, verificámos os pavilhões, aquilo tinha uma organização fantástica, portanto, sem dúvida alguma que os chineses nesse aspecto são fantásticos na organização. E então, um dia antes da exposição,
nós deslocámos a uma empresa, um transportador, para recolher as amostras, e disseram-nos que seria muito difícil as amostras estarem prontas a tempo da feira, e que inevitavelmente no dia seguinte, se não conseguíssemos recolher as amostras, podia ser complicado ter as amostras dentro da feira. Ora bem, Pedro, só para teres uma ideia, nós até o cônsul contactámos. Portanto, nós chegámos a contactar o cônsul, esteve connosco, ainda jantámos com ele, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para ter as amostras nesse dia. O que acontece é que, de facto, quando chegámos à feira, voltámos a deslocar-nos com a expectativa de termos as amostras e não as tínhamos. Portanto, foi muito complicado ir a uma feira e, de facto... Feira com as estantes vazias. Exatamente, nós fomos a uma feira e basicamente estivemos com as estantes vazias. Isso foi muito complicado porque nós não sabíamos muito bem aquilo que fazer, e uma das ideias que eu tive na altura foi pegar no computador, porque tínhamos tirado as fotos dos modelos, e Pedro, coloquei na parte de fora, o computador da parte de fora do stand, virado para o exterior nas pessoas que passavam no corredor, com os nossos produtos. Peguei nos cartões de contacto da empresa e estava à espera que alguém olhasse para o produto para dar o nosso cartão. Basicamente foi isso que aconteceu. Entretanto, eu me recordo que tinha um amigo que até conhecemos no avião, quando estávamos a ir para a China, precisamente, e lembrei-me que ele tinha dito que não estava satisfeito com a localização do stand dele, que o tinham colocado praticamente atrás de uma cafetaria, portanto aquilo realmente não tinha muita expressão e as pessoas não passavam. E eu, no segundo dia, aquilo que me lembrei foi precisamente ir ter com ele e dizer: Paulo, há aqui uma coisa que é o seguinte: nós temos stand e não temos amostras. Tu tens amostras e não... o teu stand não está bem localizado. Era interessante tu trazeres uma parte das duas amostras para o nosso stand, partilhávamos ali alguns contactos e pelo menos nós fazíamos alguma coisa. E ele disse: boa ideia, Pedro. Foi o que tivemos que fazer, foi durante esse dia, de caixas às costas, basicamente, a transportar as amostras de um lado para o outro, para estarmos depois num stand com algumas amostras que não eram nossas, mas pelo menos lá conseguimos entregar alguns cartõezinhos na feira. Ai meu Deus, é com cada uma. Rui, a última é uma história de pele que não é pele. Explica-nos lá isto. Isto parte de, muitas das vezes, aquilo que nós somos confrontados, e vemos que existem muitas equipas de design que têm nas suas fileiras gente muito nova, gente que por vezes não tem ainda a experiência do calçado, ou então não conhece, não é conhecedora da realidade, digamos assim, da indústria. E eu acho que toda a gente compreenderá que é uma verdade, e toda a gente por vezes fala neste aspecto de design versus desenvolvimento de produto. Portanto, há sempre aqui um problema, porque os designers querem uma coisa, o desenvolvimento de produto, a modulação diz: não, mas não damos, mas nós gostamos muito deste desenho, mas não dá, porque tecnicamente isto... E aquilo que acontece é que numa das viagens de uma equipa de designers de França que veio cá connosco, trabalhava connosco, vieram as designers novas e estávamos a conversar sobre que tipo de material é que elas queriam utilizar naqueles pedidos que estavam a fazer em mais específico, e elas diziam que queriam uma pele com determinadas características, de uma determinada cor. E eu disse: muito bem, vamos ao armazém, vamos escolher alguma coisa para fazer os primeiros protótipos, ou vocês têm alguma ideia, que têm alguma referência, também podem tirar de lá. Sim, uma ótima ideia. Fomos ao armazém de peles, Pedro, e quando chegamos ao armazém de peles eu dei-lhes algumas opções. E elas diziam que aquela opção não era bem aquilo que elas queriam. Eu disse: mas então que tipo de pele é que querem? Não, a cor até pode ser esta, mais ou menos isto, mas nós queremos aquela pele que vem nos rolos. E eu disse: a pele que vem nos rolos? Mas a pele que vem nos rolos, uma pele vem precisamente para as partidas de pele, portanto estão aqui, vocês veem, é assim que a pele, é assim que nós recebemos a pele. Não estou a ver a pele que vem nos rolos. E ela: não, nos rolos, porque nós quando estamos na Ásia, eles levam-nos ao armazém e têm lá as peles nos rolos, e aquilo depois é muito fácil de escolher. Eu disse:
os rolos, queres ver que a pele que estão a falar de sintético, quase certeza, então lafeias ao armazém onde temos os produtos sintéticos e precisamente nesses rolos tínhamos lá tínhamos recebido precisamente alguns materiais, né, com essas características, e eu tirei e disse: é isto que vocês procuram? Eles: é isto mesmo, esta é a pele que eles têm lá e é esta pele que nós queremos utilizar. Eu disse: mas isto é sintético. Ele: não, mas é a pele que eles usam e esta pele que nós gostamos é desta. Pronto, depois tive que explicar a diferença entre sintético, tive que pegar precisamente numa pele e mostrar, estendê-la no chão e dizer isto é um animal, portanto tem estas características. São histórias como esta que, pronto, nós sabemos perfeitamente que muitas das vezes não conhecem o produto, mas naquele caso elas queriam uma pele que não era pele, era um sintético, portanto, foi uma história muito engraçada, e estou certo que elas nunca mais se esqueceram do que era uma pele de origem animal. Rui, tens que prometer que daqui a umas semanas voltarmos a ouvir mais algumas histórias, porque eu sei que tu tens mais. Olha, vamos avançar para as notas finais? Sim. Tiveres alguma? Tenho duas. Nós, digamos que as notas finais deste programa hoje foi um programa diferente. Mas eu tenho duas notas finais sérias, vá. Isso também que nem sempre é para rir. Não, sem dúvida. Eu acho que, acima de tudo, tirando estas duas ou três histórias, eu acho que a minha nota final, eu diria deste programa, é precisamente mais séria e tem a ver com aquilo que se está a passar na nossa indústria, Pedro, que está a preocupar muito, em particular, derivado da inflação e derivado daquilo que é a alteração dos preços da matéria-prima. Portanto, nós estamos a sofrer consequências verdadeiramente nefastas que estão a afetar muito aquilo que é a forma de produzir a produção, a rentabilidade das empresas, e não se vê fim à vista. Infelizmente, esta questão da guerra da Ucrânia parece estar para durar mais uns tempos, e isso está a afetar muito negativamente a indústria, porque o preço das matérias-primas está a ter uma influência tremenda, e a instabilidade dos mercados, a instabilidade das entregas e do fornecimento está a ter uma influência tremenda naquilo que são as operações diárias das empresas, e portanto a minha nota final é a preocupação que partilho hoje face àquilo que estamos a viver todos. Rui, eu tenho 3 notas finais, e a primeira é agradecer-te por um momento estas 3 histórias que nos contaste, que contaste a mim e a todos. Pronto, temos mesmo que repetir. Segunda nota que eu tenho é uma notícia do Jornal de Notícias de ontem, em que fez um estudo em que só há 2 privados entre os 30 maiores beneficiários do Portugal 2020. E um desses 2 privados é a Apicaps, com um investimento total de 95 milhões de euros, a que corresponde a uma comparticipação de 55 milhões de euros distribuídos por 18 projetos. Portanto, a indústria do calçado parece estar a aproveitar a oportunidade que os fundos comunitários oferecem, e por isso está de parabéns. Segunda nota final, nós já cá falámos aqui nos podcasts atrás do metaverso e das NFTs. É a nova coisa da internet, e há mais uma empresa que chegou ao metaverso, uma empresa portuguesa do calçado, a Fly London, em parceria com o Departamento de Sistemas Ciberfísicos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ávado. A Fly London criou 4 mini-jogos e uma loja de uma plataforma de metaverso. Portanto, as empresas que quiserem apostar nisto, e é a nova coisa, ainda vão a tempo, e aqui os parabéns à Fly London. Eu cheguei ao fim das minhas notas finais e chegamos ao fim deste episódio do podcast. Envie os seus comentários e sugestões para podcast@felgueirasmagazine.pt. O mais famoso podcast sobre calçados está disponível nas principais plataformas de podcast, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Estamos lá nos sítios todos, por isso subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta na próxima terça-feira com mais um episódio.